Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 30 de janeiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. Águas do São Francisco começam a correr por canais em Pernambuco e vão chegar a Paraíba até março. Presidente Michel Temer diz que a transposição vai combater a seca e levar desenvolvimento ao Nordeste. Eu penso que ainda neste ano as casas estarão abastecidas com águas da transposição. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Presidente Michel Temer inaugura novo campus para ensino técnico no sertão pernambucano. Diminuir as filas nos hospitais. O governo libera recursos para a saúde no Rio de Janeiro. Natália Mello. O mutirão nos hospitais cariocas começa já nesta terça-feira. A expectativa é de mais de 5.000 atendimentos nos próximos 3 meses. Saiu o resultado do SISU e se você está fora da lista, ainda tem chance. As inscrições para o ProUni começam amanhã com um número recorde de vagas. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. As águas do Rio São Francisco começaram a correr pelo canal que fica em Floresta, Pernambuco. É que foi inaugurada hoje uma das estações de bombeamento do eixo leste do projeto de integração do São Francisco. Agora a água vai avançar por 60 quilômetros entre o sertão pernambucano até chegar na Paraíba. E o presidente Michel Temer acionou uma das bombas e disse que ainda neste ano os moradores do Nordeste vão ter a torneira de casa água da transposição. A água chegou à área rural de Floresta, em Pernambuco. E Dona Maria Celestina de Araújo estava lá para ver. Foi muito bonito, nós fomos encontrar água. Fomos encontrar ela em cima do alto. Aí demoramos, olhamos um pedacinho, aí ela seguiu para a barragem. Tá uma beleza agora. Só falta chover para criar pasto para os bichos, né? A terceira estação de bombeamento do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco foi acionada pelo presidente Michel Temer nesta segunda-feira. Agora, a água do Velho Chico prossegue na missão de levar vida aonde antes só havia esperança. Eu tive uma emoção muito grande agora ao acionar a bomba que levou a água para a parte de cima. Portanto, quando nós vemos a água percorrendo as áreas do Nordeste, nós logo temos a mais absoluta convicção de que, ao longo do tempo, esta região toda se desenvolverá mais ainda. A estação vai elevar a água do rio a uma altura de 63,5 metros, o equivalente a um prédio de 21 andares. Vencida essa etapa, o Velho Chico vai percorrer mais 61 quilômetros por Pernambuco, rumo à Paraíba. No caminho, vai abastecer 3 reservatórios e um aqueduto. Um desafio que está sendo vencido com a ajuda de quem sabe bem a dificuldade que é viver sem água. Como afirma Cássio Vitório de Campos, coordenador de obras da construtora responsável pelo trecho leste. 90% dos nossos funcionários são locais. Os municípios que passam, que é Floresta, Custódia, Sertânia e Monteiro, é toda aproveitada a mão de obra dessa região. Isso gerou emprego, gera desenvolvimento nas cidades. Aí o pessoal vibra muito com a obra. A água do São Francisco é captada em Floresta e vai seguir pelo interior de Pernambuco até Monteiro, na Paraíba, onde vai encontrar com o rio Paraíba e seguir para Campina Grande. Segundo o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, a água deve chegar à Paraíba ainda em março. Se tudo cooperar como vem cooperando, nós estaremos já na primeira semana de março fazendo a tão sonhada chegada da água do São Francisco até o estado da Paraíba, demonstrando o compromisso deste governo. O governo federal também anunciou a liberação de mais de 40 milhões de reais para o início do projeto do Ramal do Agreste. A obra vai garantir água de qualidade para o consumo humano a mais de 2 milhões de moradores do Agreste pernambucano. De Floresta, em Pernambuco, Luana Karen. A
Assim que ficar pronto, o projeto de integração do São Francisco vai levar água para mais de 12 milhões de pessoas em Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. E ainda em Pernambuco, o presidente Michel Temer foi à Serra Talhada, a 415 quilômetros da capital Recife, para inaugurar o novo campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. O novo campus vai levar qualificação profissional aos moradores não só de Terra Talhada, mas de outros 15 municípios da região. 350 alunos do ensino médio e técnico de Serra Talhada vão começar o ano letivo nesta quarta-feira de Casa Nova. O instituto funciona desde 2015 na cidade, mas as aulas eram realizadas em salas cedidas pela prefeitura. Alan Jones Eliodoro, aluno do curso técnico em logística, falou dos benefícios que a nova estrutura vai trazer. A inauguração do prédio vai dar mais conforto, a gente vai poder estudar melhor, porque a gente vai ter a nossa biblioteca, a nossa própria biblioteca, nosso próprio setor de informática, nosso próprio ginásio. Vai ser importante, porque é nosso. No campus são oferecidos os cursos de técnico em logística, eletrotécnica e refrigeração e climatização, além do curso técnico em segurança do trabalho, na modalidade ensino à distância. Segundo o chefe do departamento de ensino do campus, Alex de Souza Magalhães, a ideia agora é abrir novos cursos, beneficiando não só Serra Talhada, mas outros municípios do sertão pernambucano. Existe o planejamento do campus da gente abrir a licenciatura em Física no meio do ano, né? E também algumas engenharias. 11 milhões e 700 mil reais foram investidos na construção do novo prédio. E durante a cerimônia de inauguração do campus, o presidente Michel Temer e o ministro da Educação Mendonça Filho liberaram mais recursos. São mais de 2 milhões de reais para finalizar a compra e a instalação de equipamentos para a unidade. O ministro da Educação, Mendonça Filho, ressaltou a atenção do governo federal com o ensino técnico. Atrair novos alunos para novos cursos na formação técnica e tecnológica, viabilizando, evidentemente, um futuro diferenciado para essa mesma juventude. Quando se trata de educação, a gente tem que ter a união de todos, porque a gente está tratando do futuro das crianças e dos jovens do Brasil. O governo também vai destinar quase 92 milhões de reais para estados e municípios que não conseguem pagar o piso salarial dos professores sem ajuda federal. Esse montante é parte de uma verba de quase 1 bilhão e 300 milhões de reais previstos para 9 estados este ano. O presidente Michel Temer reafirmou a dedicação do governo em manter os investimentos em educação. Entre eles, o compromisso com o salário dos professores. Este fato é um fato fundamental, algo que seria lançado para o ano que vem, acertado para o ano que vem, nós estamos antecipando para este ano. Portanto, educação é a solução, não é sem razão. No ano passado, fizemos a proposta orçamentária e este ano aumentamos em 10 bilhões de reais a verba para a educação. O piso nacional dos professores para este ano é de R$ 2.298,80. Reportagem José Luiz Filho. Hora de acabar com as filas. Um mutirão nos hospitais do Rio de Janeiro começa amanhã para diminuir as filas nos hospitais cariocas. Vão ser mais de 5 mil atendimentos em 3 meses. 395 milhões de reais estão sendo liberados pelo governo. A ideia é que em 90 dias sejam feitos mais de 5 mil atendimentos. Mais investimentos para a saúde do Rio de Janeiro. 395 milhões de reais foram liberados pelo governo federal para ajudar o estado. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante encontro com prefeitos da cidade. Com os recursos, 160 serviços e leitos vão ser beneficiados em 37 municípios. O ministro destacou ainda um mutirão nos hospitais federais do Rio de Janeiro para reduzir as filas de cirurgias, consultas e exames pré-cirúrgicos. Nós informaremos ao cidadão o seu lugar na fila. Em todos os estados onde os mutirões acontecem permanentemente, as filas reduzem em torno de 70%, ficam 30% das pessoas, e nós temos 340 milhões esse ano para dar solução a essa fila. O ministro também falou sobre novas obras em unidades de saúde do Rio e anunciou a renovação de frotas do SAMU. São unidades básicas, são academias de saúde, vários tipos de obras, e temos também as 47 ambulâncias da renovação de frota do SAMU que já estão entregues, sendo 37 aqui para o Rio de Janeiro. Para o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella,
ela, a parceria com o governo federal vai ajudar a diminuir as filas dos hospitais. Com essas consultas, com os exames e também com as cirurgias, em parceria com o governo federal, vamos alcançar esse sonho, que é diminuir essa fila. O mutirão nos hospitais cariocas começa já nesta terça-feira. A expectativa é de mais de 5.000 atendimentos nos próximos 3 meses. Reportagem Natália Melo. Você sabe se aí na sua cidade tem gente exportando seus produtos ou comprando de outros países? Então, a partir de agora, vai ser possível consultar os dados de importações e exportações de cada município brasileiro. Dá para saber quais produtos uma cidade compra ou vende, quais são as empresas e quais os valores do comércio exterior local. Quer saber como? A repórter Mara Kenupi explica pra gente. Bastam apenas alguns minutos na frente do computador para acessar as informações sobre dados de comércio exterior de vários municípios do país. O novo módulo de consulta foi desenvolvido por servidores do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E, de acordo com o analista de Comércio Exterior do Ministério, Saulo de Souza, o Comex VIS, exclusivamente sobre os municípios, está aberto a qualquer cidadão. A gente tentou fazer de modo que ele atinja o máximo possível de público-alvo, tanto jornalistas ou estudantes, empresários que estão interessados, de repente, em informações rápidas. Por meio do Comex VIS, é possível encontrar informações sobre estatísticas, valores e ranking entre os municípios, número de empresas, produtos que mais entram e saem do país e o destino e a origem das mercadorias. Para o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, a nova plataforma é um instrumento de inteligência comercial. É uma política de desburocratização, de facilitação do ambiente de negócios, de melhoria na entrega dos serviços públicos. É uma ferramenta fácil e, por isso, nós acreditamos ajudará muito na compreensão e na exploração das informações por aqueles que operam comércio exterior. O Comex VIS pode ser acessado também em dispositivos móveis, como celulares e tablets. Basta entrar no site www.midic.gov.br e clicar no link Comex VIS no canto superior esquerdo. Reportagem Mara Kenupi. A ajuda brasileira para combater o fogo em florestas no Chile já chegou ao país. Pois é, o Chile passa por um dos piores incêndios da história. 11 pessoas morreram e a área queimada já é superior a 370 mil campos de futebol. 2 aeronaves da Força Aérea Brasileira decolaram neste domingo com 28 militares a bordo para auxiliar no combate aos incêndios florestais no Chile. Um dos aviões decolou equipado com um sistema de combate a incêndios. O outro transporta os materiais de suporte, como piscinas para abastecer de água a aeronave e equipamentos de manutenção. O Chile decretou situação de emergência por causa da maior catástrofe florestal da história do país. Segundo as últimas informações, até sábado, 110 incêndios estavam ativos. As regiões mais afetadas são as do centro e do sul do Chile. As chamas já deixaram 11 mortos e queimaram uma área de cerca de 374 mil hectares, o que equivale a quase 374 mil campos de futebol. De Brasília, Gabriela Noronha. 19h14 no horário brasileiro de verão. Saiu o resultado do SISU e tem muita gente comemorando uma vaga numa universidade pública. E para quem não conseguiu, pode ter mais uma chance se inscrevendo para uma bolsa no ProUni. Daqui a pouquinho vamos explicar como, não saia daí. Quer saber sobre tratamentos na rede pública de saúde, fazer uma reclamação ou até sugerir novos serviços para o SUS? O Pra Você Cidadão de hoje dá a dica. Liga pro Disque Saúde. Pra Você Cidadão. Se você tem dúvidas sobre determinada doença, quer fazer uma reclamação ou pretende saber mais a respeito das ações e programas do Ministério da Saúde, ligue para o Disque Saúde. O telefone é 136.
Você pode procurar o atendimento quando precisar indicar alguma irregularidade ou indício de irregularidade, como, por exemplo, casos de cobranças de procedimentos ou negligência médica. Pelo 136, é possível relatar insatisfação em relação às ações e aos serviços de saúde, como a demora no atendimento ou a falta de medicamentos. Você consegue acesso a atendimento, como necessidade de consulta, tratamento ou cirurgias. O telefone serve também para fazer elogios para algum serviço prestado pelo SUS e até para propor ou recomendar uma ação considerada útil à melhoria do SUS. O Disque Saúde 136 funciona 24 horas com atendimento eletrônico de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 10 da noite e aos sábados e domingos, das 8 da manhã às 6 da tarde. A ligação é gratuita e pode ser originada de telefones fixos, públicos ou celulares de qualquer local do país. Daniel Costa para a Voz do Brasil. Velas, canções, oração, silêncio. O final de semana foi dedicado a relembrar as vítimas do Holocausto, quando mais de 6 milhões de pessoas, sobretudo judeus, foram mortas na Alemanha. Uma cerimônia em São Paulo relembrou o passado com um olhar no futuro. O presidente Michel Temer, autoridades e um sobrevivente lembraram que estudar o passado ensina a não cometer o mesmo erro no futuro. E lembraram também que a intolerância ainda não ficou para trás. Ela continua viva e precisa ser combatida. Neste domingo, o encontro que lotou a sinagoga Etz Chaim, na capital paulista, teve motivo especial: o Ato Nacional em Memória às Vítimas do Holocausto. Na cerimônia foram acesas 6 velas. Cada uma representou uma parcela dos 6 milhões de judeus e outras vítimas do Holocausto. O presidente da República, Michel Temer, participou do ato e destacou que relembrar a tragédia ajuda a preparar o futuro. Que este ato possa percorrer todos os cantos e recantos do nosso país, quem sabe possa atingir o exterior, na medida em que este momento é o momento da revelação da tolerância, da temperança, daquilo que deve unir e reunificar as pessoas. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, ressaltou que a intolerância não ficou no passado, mas ainda é preciso combatê-la. A única possibilidade de evitar que novos genocídios se repitam é conhecer aquilo que aconteceu. Portanto, essa não é uma questão dos judeus, não. É uma questão de toda a humanidade. O ato também teve testemunho de um sobrevivente da tragédia. Thomas Venetianer tinha 7 anos quando foi para o campo de concentração com seus pais. Em 1948, a família veio para o Brasil para recomeçar a vida. Minha mãe esteve comigo no campo de Terezin. Meu pai esteve num campo de concentração alemão e quando nós nos juntamos, meu pai decidiu que ele não ficaria na Europa porque ele perdeu toda a sua família e desde então nós somos brasileiros. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2005. Reportagem Leonardo Meira. O cenário econômico difícil fez a Caixa do governo fechar com um saldo negativo recorde em 2016. As despesas superaram as receitas em mais de 154 bilhões e 200 milhões de reais. Mas, apesar do resultado negativo, a conta ficou dentro da meta fiscal criada pelo governo e aprovada pelo Congresso, que era de mais de 170 bilhões de reais. Um dos fatores que ajudou a manter o chamado déficit primário foi o programa de regularização de recursos no exterior, a chamada repatriação, que arrecadou mais de 46 bilhões de reais. Além disso, segundo o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, no ano passado, o governo reduziu as despesas que vinham de outros anos. Durante todo o ano, conduzimos de forma rigorosa a execução orçamentária e financeira, o que permitiu o pagamento de despesas de anos anteriores. Esse esforço reduziu em mais de 37,5 bilhões o estoque de restos a pagar da União, o maior volume dos últimos 10 anos. Para o ministro Meirelles, o limite que foi criado pelos próximos 20 anos para os gastos públicos vai permitir que o governo possa voltar a apresentar saldos positivos nas contas.
O teto de gastos agora vai permitir ao Brasil voltar gradualmente a produzir superávites primários, gerando a economia necessária para a estabilização e redução da dívida pública federal e a necessária confiança para a retomada do crescimento econômico. Acabou a espera. Foi divulgada hoje a lista de aprovados no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Os estudantes aprovados devem realizar a matrícula a partir de sexta-feira nas instituições em que vão estudar. A lista está na página do SISU na internet, em www.sisu.mec.gov.br. Agora, quem não foi aprovado tem ainda a chance de concorrer a uma vaga pela lista de espera ou se inscrever para uma bolsa em faculdade particular pelo ProUni, o programa Universidade para Todos. E as inscrições começam daqui a pouco, à meia-noite. Para esta seleção vão ser ofertadas mais de 214 mil bolsas de estudo. Este é o maior número desde a criação do programa em 2004. O ProUni, Programa Universidade para Todos, oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de faculdades particulares de todo o país. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que as políticas públicas de acesso ao ensino superior, como o ProUni, vão ser mantidas. Todas as políticas públicas colocadas à disposição dos jovens brasileiros, em especial na área de educação superior, estão preservadas. Podem concorrer às bolsas estudantes de baixa renda que não tenham diploma de curso superior e que fizeram no mínimo 450 pontos no Enem. Para concorrer a uma bolsa integral, o estudante tem que comprovar renda familiar de até R$ 1.405 por mês. Para a bolsa parcial, em que o governo fica responsável por 50% da mensalidade, a renda familiar mensal tem que ser de até R$ 2.810. As inscrições vão até sexta-feira, dia 3 de fevereiro, e são feitas pela internet na página do ProUni, em site prouni.mec.gov.br. Reportagem Natália Kozlik. 19h22 no horário brasileiro de verão. Hoje a Voz do Brasil vai até o Piauí para contar uma história de milhares de anos. Vamos conhecer o Parque Nacional da Serra da Capivara, um santuário arqueológico reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. O parque recebe turistas de todo o mundo e leva reconhecimento e desenvolvimento para a região. Um museu a céu aberto sobre a pré-história da humanidade e uma imensidão de um bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga. Com 1.300 sítios arqueológicos catalogados, o Parque Nacional da Serra da Capivara é um importante local de preservação do meio ambiente e um procurado destino turístico no estado do Piauí. Eliete Silva é guia e cientista natural. Receber os turistas na Serra da Capivara, para ela, é mais do que um meio de sobrevivência. É você fazer pesquisa, é você dar a volta no mundo sem sair do local, quando você tem o contato direto com o turista. Então, enfim, a Serra da Capivara foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Oportunidade para guias como a Eliete e também para o desenvolvimento dos municípios na Serra da Capivara. São Raimundo Nonato é um dos mais próximos às principais entradas do parque. Na cidade está o Museu do Homem Americano, que abriga peças retiradas da serra. Ferramentas confeccionadas pelo homem pré-histórico, cerâmicas e até urnas funerárias ajudam os visitantes a entenderem a importância da região para as pesquisas sobre a pré-história. Segundo a prefeita da cidade, Carmelita Castro, o movimento de turistas e pesquisadores traz efeitos positivos para a cidade. Isso vai agregar empregos, rendas. O museu, como tem os padrões dos museus internacionais, não deixa a desejar nenhum dos museus de mundo afora. Os moradores de São Raimundo Nonato já se acostumaram com o movimento gerado pelo Parque da Serra da Capivara e se orgulham desse bem. Atraiu mais turistas de vários países, ou seja, do Brasil ou do exterior. A gente se sente muito orgulhoso, porque é um parque que ele é conhecido praticamente no mundo inteiro. Quase 200 sítios arqueológicos do Parque Nacional da Serra da Capivara estão abertos à visitação. 17 deles têm acessibilidade para cadeirantes, roteiros para todos os públicos. Nossa natureza, belíssima, é encantador.
Para o visitante, é quase impossível conhecer tudo nos cerca de 130 mil hectares de belezas naturais e vestígios da pré-história no Parque Nacional da Serra da Capivara. E por isso, só há uma certeza: a de querer voltar. De São Raimundo Nonato, no Piauí, Thaísa Dias. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Presidente do Supremo Tribunal Federal homologa delações da Odebrecht. Criança levada para a instituição de acolhimento deve retornar à família adotiva. Justiça Federal determina a ampliação do teste do pezinho na rede pública de São Paulo. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, homologou as 77 delações de executivos e ex-executivos da construtora Odebrecht. A Procuradoria-Geral da República vai analisar os documentos para decidir se abre investigações formais contra autoridades e políticos citados pelos delatores. Lucas Scherer. A homologação é a última etapa para que os acordos de delação premiada tenham validade jurídica, ou seja, possam ser utilizados como prova. Nas audiências com os executivos e ex-executivos da construtora, os juízes auxiliares do ministro Teori Zavascki apuraram se as informações foram prestadas nos depoimentos de livre e espontânea vontade, sem coação por parte dos investigadores. Após a morte de Teori, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República para homologar com urgência as delações, ainda durante o recesso do Judiciário. As informações sobre as delações estão sob sigilo. Criança levada para a instituição de acolhimento deve retornar à família adotiva. A decisão provisória do presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Fátima Uchoa. O Tribunal de Justiça do Paraná havia considerado ilegal a adoção da menina, por isso ela foi para a instituição de acolhimento. Ao analisar o caso no STJ, o ministro Humberto Martins afirmou que a menor mora com a família adotiva desde que nasceu e recebe os cuidados necessários. O ministro entendeu que a ida dela para a instituição pública só poderia ocorrer no caso de evidente risco à integridade física ou psicológica, o que não aconteceu no caso. Justiça Federal em São Paulo determina a ampliação do teste do pezinho na rede pública. A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal, Ana Gouveia. O teste do pezinho ampliado permite o maior número de diagnóstico de doenças que podem comprometer o desenvolvimento físico e intelectual de crianças. Em alguns estados, como Goiás e Santa Catarina, esses exames em recém-nascidos já são realizados pela rede pública. Para o MPF, o diagnóstico de doenças é importante para garantir o direito à vida e a preservação da dignidade humana. Além do teste ampliado, deve ser assegurado o atendimento médico, medicamentos e eventuais cirurgias corretivas para as crianças com doenças neonatais. Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza na internet emissão de guia para pagamento de multa eleitoral. Após a emissão e o pagamento da pendência, a pessoa precisará ir apenas uma vez a qualquer cartório eleitoral para levar o comprovante. Para imprimir a guia, basta acessar o site www.tse.jus.br, clicar na aba Eleitor e em seguida no link Débitos do Eleitor. Justiça do Trabalho entende que a discriminação demitir a empregada porque o marido dela foi contratado por empresa concorrente. Por isso, uma fabricante de software deve indenizar a trabalhadora por danos morais no valor de 5 vezes o salário dela à época da dispensa. Emily Almeida. Na Justiça do Trabalho de São Paulo, a mulher alegou que a demissão ocorreu como forma de punir a família pelo fato do marido ter aceitado a proposta da concorrente. Já a empresa alegou que tem o direito de demitir a empregada e que todos os direitos trabalhistas dela foram respeitados. Mas, para os julgadores, a situação que gerou suposto conflito de interesse tinha que ser comprovado e a empresa deveria ter explicado como isso poderia afetar a funcionária.
Dono de imóvel deve indenizar a inquilina por deixá-la sem energia elétrica. O homem forçou que ela desocupasse o imóvel ao pedir que a Companhia Energética de Brasília cortasse a energia. Carlos Ribeiro. Para o juiz do caso, a conduta do proprietário foi reprovável e desonrosa, pois ele poderia ter tentado resolver a situação com a inquilina na justiça. O fato de pedir o corte de energia para retirá-la da casa gerou prejuízo à honra da mulher e da família, e por isso o proprietário deve pagar indenização de R$500. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Comissão do Senado deve discutir em audiência pública projeto que prevê cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos. Antônia Anastasia alerta a população sobre necessidade de controle do Aedes aegypti, transmissor da febre amarela no meio urbano. Rádio Senado completa 20 anos, aproximando brasileiros do parlamento. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos deve promover neste ano um debate sobre projeto que prevê a volta do imposto de renda sobre o valor distribuído às pessoas físicas, a título de lucros e dividendos, pago pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. A incidência desse imposto deixou de existir em 1996 sob o argumento de que, assim, não haveria mais a cobrança das pessoas físicas de um tributo já pago pelas empresas, a chamada dupla tributação. Repórter Bruno Lourenço. Mas alguns senadores acreditam que já é chegada a hora de fazer ajustes nessa legislação. Lindbergh Farias, senador do PT do Rio de Janeiro, autor de uma das propostas, disse que existe hoje uma grande distorção. Um funcionário público aqui do Senado que ganha R$6 mil paga 27,5%. Um grande empresário que recebe a títulos de distribuição de lucros e dividendos 300 mil por mês paga zero. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, contou que apresentou o projeto para retomar a cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos após fazer uma constatação. E observei que muitos fogem da pessoa física para a pessoa jurídica para não pagar os impostos. Isso é uma realidade no Brasil. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, é o relator das matérias na Comissão de Assuntos Econômicos e já antecipou que é favorável à proposta. Não é possível que o Brasil siga, do ponto de vista tributário, sendo o único que tem juros no nível que temos, o único que tem juros de cartão de crédito, de operações bancárias no padrão e no nível que temos. E nesse caso, eu me refiro a uma isenção que só é praticada pelo Brasil e pela Estônia. Jorge Viana acredita que o ideal, entretanto, é deixar de fora da tributação do imposto de renda os lucros e dividendos de empresas enquadradas no Super Simples. O projeto estava pronto para ser votado na CAI, mas a pedido de alguns senadores, ele será primeiro debatido em audiência pública, ainda sem data definida. Um projeto em análise na Comissão de Meio Ambiente prevê a criação da tarifa social de água e esgoto, que pode beneficiar as famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa e que façam parte do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Se for aprovado o projeto, as famílias que consumirem até 10 mil litros de água por mês terão desconto de até 40%. O desconto cai para 20% se consumirem até 20 mil litros de água ao mês. Repórter George Cardim. O relatório da senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, altera a lei do saneamento básico e inclui na tarifa social as moradias em áreas não regulares, como favelas e condomínios irregulares, e em programas habitacionais de interesse público, como Minha Casa Minha Vida. A ideia é ampliar o acesso das famílias mais pobres à água potável e ao esgoto tratado. Durante debate na Comissão de Meio Ambiente, o senador Valdemir Moca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, que é médico,
defendeu mais investimentos no saneamento básico para garantir mais saúde e qualidade de vida às populações atendidas. Ao investir R$1 em saneamento básico, nós vamos economizar no mínimo de R$4 a R$5 na saúde. E as crianças, principalmente, é muito fácil de a gente perceber isso. É só você fazer uma pesquisa de mortalidade infantil, aonde não tem água potável ou esgotamento sanitário, e num lugar onde existe. Então a criança desidrata com essas diarreias, as chamadas doenças gastrointestinais. A proposta deve ser analisada pelas comissões de Meio Ambiente e de Assuntos Econômicos, antes de seguir para a Câmara dos Deputados. E o surto de febre amarela que atinge vários estados, como Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul, já provocou 42 mortes. Ao todo, são quase 450 casos suspeitos e 87 confirmados. E o cuidado das pessoas pode ser fundamental para evitar o alastramento da doença no meio urbano, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue e chikungunya. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, também ressaltou a importância da vacinação de pessoas para evitar o contágio da febre amarela. É muito triste observar que o Brasil, no século XXI, ainda tenha surtos de febre amarela, que é uma doença muito antiga e já com formas de combate. Então agora as medidas profiláticas têm que ser tomadas pelos governos nos 3 níveis, não só através da vacinação, mas também na profilaxia do mosquito, do vetor de transmissão, não é? E também, muito importante, a orientação das pessoas. O governo federal editou uma medida provisória que cria 2 taxas que beneficiam a Superintendência da Zona Franca de Manaus. A matéria será analisada agora por uma comissão mista de deputados e senadores. Se aprovada, a MP deverá ser votada separadamente pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Os detalhes com a repórter Rebeca Ligabi. A taxa de controle de incentivos fiscais será cobrada de empresas sobre a importação de mercadorias, enquanto a taxa de serviço será exigida de pessoas físicas e jurídicas que solicitarem algum tipo de serviço previsto na medida provisória, como cadastramento, atualização cadastral e armazenagem e movimentação de mercadorias. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, destaca que a iniciativa é uma reivindicação antiga. Sem dúvida nenhuma, nós da bancada do Amazonas vamos apoiar essa iniciativa. É uma antiga reivindicação, mas, por outro lado, nós queremos que esses recursos sejam aplicados no próprio desenvolvimento do polo industrial de Manaus. Vanessa Graziotin também explica que a MP regulamenta taxas que já eram exigidas. A forma como ela foi instituída abre uma brecha muito grande para que as empresas instaladas no polo industrial questionem a sua legalidade. E isso fez com que, com o passar do tempo, muitas empresas instaladas na Zona Franca deixam de pagar essas taxas por conta de decisão judicial. Então, o que o governo faz é apenas mudar alguns aspectos na lei para que não haja mais esse questionamento. A Rádio Senado completou no dia 29 de janeiro 20 anos de transmissões. Ao longo dessas 2 décadas, a emissora aproximou o cidadão do parlamento brasileiro, que assim pôde acompanhar as discussões e votações de projetos importantes, como a Lei da Ficha Limpa, o Estatuto do Idoso, a licença maternidade de 6 meses, a Maria da Penha e a de cotas para negros. Repórter Maurício Desante. Tudo o que ocorre nas comissões e nos plenários do Senado e do Congresso Nacional pode ser ouvido integralmente nas cidades onde a emissora transmite em FM ou no Brasil inteiro por meio da internet, pela sintonia via satélite ou por uma das centenas de emissoras que retransmitem o conteúdo da Rádio Senado. A cobertura jornalística da Rádio Senado já recebeu 24 prêmios nacionais e internacionais ao longo dessas 2 décadas. O último deles foi o Prêmio do Ministério Público do Trabalho de 2016 para a reportagem especial que tratou do projeto que flexibiliza a terceirização. O prêmio foi lembrado em plenário pelo senador Paulo Paim, do PT gaúcho.
A matéria especial fala sobre o projeto de lei da Câmara, número 30 de 2015, que está em análise aqui no Senado, sobre a minha relatoria. Meus parabéns a todos os profissionais da Rádio Senado, técnicos, repórteres, editores, radialistas, enfim, os profissionais que sempre levam à população temas de grande relevância nacional. A Rede Rádio Senado transmite em FM na cidade de Brasília e em mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Além das informações sobre o Senado, a emissora oferece aos seus ouvintes uma série de serviços e o melhor da música popular brasileira. Jornal do Senado. Apresentação: Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio: Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara analisa regras sobre fabricação de remédio de uso contínuo. Parlamentares buscam garantir direitos trabalhistas na Previdência. Deputados defendem o mesmo rigor da lei para todos os poderes. Boa noite. O plenário da Câmara aprovou em novembro o pacote anticorrupção com algumas modificações no texto. A mais polêmica foi a inclusão da punição a juízes e promotores por abuso de poder. Pedro Fernandes, do PTB maranhense, explica que o objetivo da proposta é garantir a responsabilização de todos os profissionais que atuarem fora da lei. E veio aí uma emenda que dá responsabilidade, dá crime de responsabilidade para todos os profissionais, para todos os cidadãos brasileiros. E aí se inclui, naturalmente, juízes e promotores que não querem, pelo entendimento que nós estamos tendo, ficar dentro da lei. Então, os deputados, os gestores, os médicos, os engenheiros têm responsabilidade. Por que não o Ministério Público? Por que não os juízes terem responsabilidade? Então, nós não fizemos lei aqui para os bons promotores, para os bons juízes. Fizemos para os maus juízes, maus promotores e maus profissionais que existem em todas as áreas. Entre outros pontos retirados do pacote anticorrupção, Pedro Fernandes cita a tipificação do crime de enriquecimento ilícito, a criação do chamado delator do bem, para incentivar o cidadão a fazer denúncias de crimes de corrupção, a responsabilização de partidos políticos e a concessão de mais poder ao Ministério Público em acordos de leniência. Favorável à aprovação das 10 medidas contra a corrupção, Misael Varela, do Democratas de Minas Gerais, reforça sua posição contra a anistia ao Caixa 2, mas ele defende que a lei seja aplicada a todos de forma igual. Misael Varela entende que, assim como todo político, integrantes do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Ministério Público também devem ser submetidos ao mesmo rigor da lei. Mantenho minha postura de considerar que todo político, seja no Legislativo ou Executivo, e independente da sigla ou ideologia partidária a qual pertença, deva ser submetido ao mesmo rigor da lei. Da mesma forma, acredito que o Poder Judiciário deva passar pelo mesmo crivo caso cometa qualquer tipo de abuso de autoridade. Não se trata de impedir ou cessear investigações em curso, mas sim de garantir que os 3 poderes tenham responsabilidades e sanções iguais. As medidas de combate à corrupção estão em análise no Senado. A proposta teve origem em documento elaborado pelo Ministério Público Federal com o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas de brasileiros. Direitos Humanos. Autora de um projeto que institui ações afirmativas em prol da população negra, como, por exemplo, o sistema de cotas, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirma que o objetivo da proposta é contribuir para a promoção da igualdade racial e a superação do racismo. Benedita da Silva lembra que o Brasil é um país com a população majoritariamente negra e que as ações visam compensar as consequências sociais e econômicas do período da escravidão. As ações afirmativas, elas não são ações discriminatórias, pelo contrário, é que a maioria dos negros ficaram fora da universidade, ficaram fora até mesmo no serviço público, e nós temos um histórico de negros e negras que fizeram concursos públicos nesse país, passaram em primeiro lugar e até hoje não foram chamados. Segurança Pública.
Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto já aprovado na Câmara dos Deputados que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Como relator do texto na Câmara, Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, critica a morosidade da tramitação no Senado. 90% do povo brasileiro exige essa redução, mesmo porque nós não podemos aceitar que o menor de 16 anos seja incapaz de entender um caráter ilícito de sua atuação. O menor de 16 anos de hoje é diferente do menor de 16 anos de 70 anos atrás, quando foi promulgada a lei. Então nós temos que analisar hoje o que o povo brasileiro exige. Laerte Bessa reitera ainda que a população não tolera mais a impunidade para crimes hediondos cometidos por jovens e adolescentes. O Instituto Ivisota, com sede em São Paulo, realiza há 3 anos a Semana da Cultura de Paz. A iniciativa tem como objetivo promover a paz no dia a dia das crianças. Uma das idealizadoras do evento, Keiko Ota, do PSB, ressalta como é importante difundir a cultura do bem entre as crianças. Hoje no Brasil são 60 mil homicídios ao ano. É inadmissível esse número. E a cultura de paz traz a paz dentro das crianças. Nós temos que intensificar a cultura de paz. Por quê? Para empoderar as nossas meninas, nossas crianças, nossos jovens, para que um dia ela possa fazer escolhas certas nas suas vidas. Não ficar à mercê do crimes, da violência, da prostituição, das drogas. Segundo o Keiko Ota, 22 mil crianças participaram das atividades da Semana de Cultura da Paz, realizada em agosto do ano passado. Para ela, a educação das crianças é fundamental para estimular a paz e reduzir os índices de violência. Política. Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, defende eleições imediatas para a presidência da República. Segundo o deputado, um novo governo eleito pelo povo teria mais legitimidade para administrar o país. As pesquisas demonstram 58% da população brasileira dizem que o presidente Michel Temer é desonesto. E 65% não confiam neste presidente. Nós temos que defender fim da corrupção, combate à corrupção, mas volta à democracia, com eleições diretas já. É o que o povo brasileiro precisa, recuperar o direito de escolher o seu presidente da República. Pedro Uczai destaca ainda que lideranças do governo federal que ocupam cargos estratégicos foram citadas em delações da Operação Lava Jato. Para o deputado, é hora do povo escolher seus representantes. Ao fazer um balanço do seu trabalho parlamentar na atual legislatura, Tenente Lúcio, do PSB Mineiro, informa que seu mandato vem sendo exercido com muito empenho e responsabilidade. Eu apresentei 105 proposições entre 2015 e 2016, fiz 11 relatorias a projeto de lei, 112 discursos proferidos em plenário, sou membro da Comissão Permanente em 2016, da Comissão de Viação e Transporte e também da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Tenente Lúcio diz que vai continuar trabalhando para o bem da população. De acordo com ele, o bem público deve ser prioridade para qualquer agente político. Dinheiro público é sagrado. Quando o dinheiro é da gente, a gente pode fazer o que quiser, mas com dinheiro público nós temos que administrar da melhor maneira possível. Previdência. Na proposta que reforma o sistema previdenciário, elaborada pelo governo federal, o agricultor poderá se aposentar aos 65 anos de idade. Zé Silva, do Solidariedade de Minas, discorda do texto e avalia que o projeto é injusto com os produtores rurais. O meio rural não pode ser tratado igual o pessoal da cidade, que já tem muito mais conquistas sociais, uma vida com mais qualidade, os benefícios estão mais acessíveis à população. A minha opinião é de que nós não podemos votar a reforma da Previdência. É preciso ouvir as lideranças sindicais, ouvir os produtores rurais, ouvir as suas organizações, ouvir os estudos dos institutos, dos órgãos de defesa do consumidor, para depois o governo e o Congresso Nacional ter uma situação negociada. Então, a proposta que está colocada, ela não beneficia a população rural. Ao ressaltar que representa o setor rural na Câmara, Zé Silva antecipa que não vai apoiar nenhum projeto que retire direitos dos agricultores. O deputado avalia que o Brasil precisa de mudanças estruturais, mas sem punir o trabalhador. Embora seja a favor de alterações no sistema previdenciário, José Ayrton Cirilo, do PT
cearense considera equivocada a proposta enviada pelo governo. O deputado entende que alguns pontos, como o aumento do limite de idade para a aposentadoria, estão acima do aceitável. Eu considero um pé na cova, porque da forma que está, só vai se aposentar quando a pessoa praticamente estiver prestes a morrer. É uma proposta extremamente ruim e eu entendo que era necessário realmente fazer alguns aperfeiçoamentos da legislação, sobretudo para quem recebe pensões, filho de pessoas que morreram há muito tempo e os filhos, netos recebendo pensão. Eu acho que isso deveria ser modificado. Espero que no debate que vamos fazer possamos aperfeiçoá-la e tornar uma reforma pelo menos razoável, que não traga tantos prejuízos para o nosso povo. Para tentar diminuir o rombo da Previdência, José Ayrton Cirilo sugere que o governo aumente a fiscalização sobre a sonegação de impostos, que segundo ele retira da arrecadação cerca de 500 bilhões de reais por ano. Defensor de mudanças na Previdência Social, Renzo Braz, do PP de Minas Gerais, ressalta que é necessário fazer ajustes no sistema de aposentadorias e pensões dos trabalhadores. Ele destaca que o déficit do setor em 2016 foi de 150 bilhões de reais. O congressista argumenta que, se nada for feito, a tendência é o crescimento contínuo desse déficit. Fechamos 2016 com um déficit aproximado de 150 bilhões de reais. Isso acontece porque os brasileiros estão vivendo mais. A população tende a ter mais idosos. E os jovens que sustentam o regime estão diminuindo. Por isso, está mais do que na hora de reorganizarmos a Previdência Social para garantir que as futuras gerações possam contar com os benefícios do INSS. A proposta apresentada pelo governo tem gerado polêmica. Ela aumenta de 15 para 25 anos o tempo de contribuição e passa para 65 anos a idade mínima para homens e mulheres se aposentarem. Renzo Braz destaca que o Congresso Nacional está empenhado em discutir a reforma a fundo, ouvindo sindicatos, especialistas e a população, para chegar a um consenso que seja bom para todos. Trabalho. No Brasil existem quase 15 mil sindicatos. Renato Molin, do PP do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto de lei para tornar opcional a contribuição sindical repassada atualmente pelos trabalhadores para seus respectivos sindicatos. Ele defende ainda uma reforma trabalhista. E 15 mil sindicatos, todos eles com presidente, com secretário, mais funcionários, tudo vivendo às custas do trabalhador, vivendo às custas do governo, tirando um dia de trabalho de cada trabalhador, e são pessoas que não produzem. Nós temos que terminar com isso, nós temos que produzir, nós temos que fazer com que nós vençamos pelo trabalho, pela exportação, pela geração de emprego aqui dentro do país. E para isso também nós temos que ter mais clareza nas relações de trabalho. A reforma trabalhista é fundamental. O projeto de autoria de Renato Molin, que extingue a contribuição sindical obrigatória, deve ser analisado pelas comissões de Trabalho, de Desenvolvimento Econômico e de Constituição e Justiça, antes de ser analisado no plenário da Câmara. Economia. O Banco Central permite que os bancos decidam como receber as tarifas de água, telefone e luz. No entanto, missionário José Olímpio, do Democratas de São Paulo, comenta que em muitas cidades do interior, as agências bancárias não recebem essas contas e isso, segundo ele, atrapalha a vida do cidadão. Aquelas pessoas, aquelas cidadinhas pequenas que têm dificuldade. Hoje, quando falar que você vai pagar pela internet, ela é uma pessoa mais simples, mais ou menos, e tem dificuldade, mas ela tem a continha do banco lá, privado ou banco público, ela recebe lá a sua pensão, a sua aposentadoria, e ela quer pagar a continha de luz, um impostozinho pequeno, a sua taxa de água, e muitas vezes não consegue pagar. E o cliente e o usuário das agências bancárias merece utilizar o serviço bancário com segurança e com contentamento, até por ser um ato de cidadania. Missionário José Olímpio destaca ainda que muitos clientes ficam horas na fila sem saber que o banco não recebe o pagamento. O Procon alerta que, se não houver um aviso em local visível, o banco está infringindo o Código de Defesa do Consumidor. A proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos federais pelos próximos 20 anos foi promulgada em dezembro pelo Congresso Nacional, depois de ter sido aprovada em 2 turnos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Para João Daniel, do PT de Sergipe, haverá corte de gastos sociais e de recursos para a saúde e a educação, e isso não vai ajudar o país a sair da crise.
Nenhum país do mundo saiu da crise do desemprego cortando gastos sociais e as áreas que atingem a população. Ao contrário, todos os países que saíram da crise, em todos os momentos de crise, são com grandes investimentos nas áreas sociais e na economia nacional. O governo brasileiro faz ao contrário. O que está se fazendo é dar um grande espaço e um incentivo para as corporações privadas da área de saúde e da área da educação. João Daniel avalia que o país caminha para o sucateamento do SUS e para a redução de políticas públicas para os jovens e os trabalhadores. Transportes. Embora a Agência Nacional de Transportes Terrestres tenha voltado atrás e atenuado regras para fretamento de ônibus, micro-ônibus e vans, as transportadoras ainda reclamam de normas abusivas. Diego Andrade, do PSD Mineiro, cita como exemplo a cobrança da taxa anual de fiscalização. Você imagina que essa taxa era de R$200 por ônibus e de repente sofreu um aumento passando a R$1.800 por van ou por ônibus. Você imagina um sujeito que tem uma van ou um ônibus, mas talvez até mais antigo, que vai prestar esse serviço, além de pagar todos os impostos, tirar a nota fiscal, os encargos, ter que pagar também R$1.800 simplesmente para cadastrar na NTT, uma taxa de cadastro que eles chamam de taxa de fiscalização. Então foi um aumento abusivo e nós estamos combatendo isso. Diego Andrade também critica a aplicação de multas por parte da ANTT. Segundo o parlamentar, a agência vem aplicando multas exorbitantes em cima de infrações que, pelo Código de Trânsito, têm valores mais baixos. Saúde. Integrante da comissão externa da Câmara destinada a acompanhar as ações referentes à epidemia do vírus Zika e à microcefalia, Zeca Cavalcante, do PTB de Pernambuco, destaca a necessidade de a população colaborar com medidas que impeçam a reprodução do mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue e a febre chikungunya. Nós precisamos evitar que aconteça essa contaminação pelo mosquito. Pedimos, imploramos, conclamamos a população para que possam sempre estar atentos e evitar que na sua residência, na sua vizinhança, exista algum criadouro. Se tendo esse criadouro, denuncie a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, mas também que ajudem em erradicar esse mosquito que é tão pequenininho que tanto mal faz. Zeca Cavalcante lembra os casos de microcefalia registrados em recém-nascidos, destacando que a prevenção é a melhor forma de evitar o contágio pelo mosquito. Está em análise na Câmara a proposta que estabelece critérios para que os laboratórios possam suspender a fabricação de medicamentos de uso continuado. Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara. Pelo texto, o laboratório deverá respeitar um prazo de 12 meses e a suspensão só será autorizada pelo governo se houver a comprovação de que um outro laboratório possa assumir a fabricação desse medicamento. O autor da proposta, deputado Chico D'Angelo, do PT do Rio de Janeiro, explicou que muitas vezes, quando esses medicamentos não apresentam uma margem de lucro interessante para os laboratórios, eles suspendem sua produção, prejudicando os pacientes. Porque hoje não existe uma legislação específica sobre esse tema. Se alguém faz uso do medicamento contínuo e o laboratório, por algum motivo mercadológico, administrativo, resolve suspender a produção daquele medicamento, a pessoa fica desguarnecida. Então é essa a finalidade do projeto. A proposta já foi aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família. O relator na comissão, o deputado Odorico Monteiro, do PROS do Ceará, lembrou que os laboratórios não podem suspender nem a produção do medicamento e nem de parte de seus compostos, como ocorreu com o remédio para a sífilis congênita. O caso mais grave no Brasil é que a sífilis congênita, que ataca a mãe gestante, que pode atacar o bebê que vai nascer com sequelas da sífilis congênita. Nós tivemos a falta desse medicamento, que é um dos antibióticos mais antigos da humanidade, que é a penicilina cristalina, porque os laboratórios deixaram de fabricar esse medicamento, os sais deixaram de existir e o governo não foi notificado pela indústria disso. A professora da Faculdade de Ciências da Universidade de Brasília, Patrícia Medeiros, destacou que o prazo estabelecido no projeto de 12 meses para a suspensão do medicamento vai possibilitar que o Ministério da Saúde se organize para dar continuidade à produção. A proposta ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União identificou irregularidades na implantação do controle de ponto eletrônico em 12 unidades hospitalares federais no Rio de Janeiro. Entre os achados da fiscalização estão a falta de manutenção dos equipamentos, a gestão incorreta dos dados do sistema de escalas e a resistência dos servidores em realizar o registro. Por esses motivos, o TCU solicitou explicações sobre as falhas ao Ministério da Saúde, mas as respostas enviadas não explicaram por que os sistemas não funcionam adequadamente. Para o tribunal, houve omissão do Ministério da Saúde e dos diretores das instituições no dever de fazer cumprir a legislação. Diante deste cenário, o TCU aplicou multa aos responsáveis. O relator do processo é o ministro Vital do Rego. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite. Em Brasília, 7h59. ZYC 487, Rádio Senado, Brasília. FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. Olá, boa noite, eu sou Marluce Ribeiro, na mesa de áudio Walter Dalbello. E antes da nossa programação musical, você fica sabendo que uma medida provisória que muda a progressão profissional de policiais militares